Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Por que um pouquinho mais? Porque a Palavra de Deus ela se renova a cada dia. Cada vez que a gente lê, que a gente medita, Deus nos mostra algo diferente. Nós estamos estudando o livro de Tiago. E nas lições que já antecederam a que daremos hoje, nós aprendemos muitas coisas. Uma das coisas que nós aprendemos é que este Tiago, escritor dessa epístola, ele era meio irmão de Jesus. Pois é, né? Há citação na palavra de vários Tiagos, mas esse especificamente que escreveu essa epístola é Tiago, meio irmão de Jesus, filho de José e de Maria. E a Bíblia fala que quando Jesus começou o seu ministério, a sua própria família não acreditava naquele ministério. Não acreditava naquilo que Jesus dizia. A gente vê isso em João 7,15. Mas a palavra de Deus também diz que depois da morte de Cristo, da sua ressurreição, ele apareceu particularmente para Tiago, seu meio-irmão. Olha que interessante. Jesus tinha uma missão muito específica para Tiago, que era o de escrever essa palavra, que era de estar à frente da igreja de Jerusalém, porque Tiago veio a ser um dos líderes da igreja primitiva, que funcionava a sua sede em Jerusalém. E Tiago era um daqueles homens que ajudava a decidir questões importantes da igreja. Então esse Tiago, do qual nós vemos na carta, na epístola, é o meio-irmão de Jesus. E nós vemos ele como um homem proeminente dentro da igreja, mas como um homem de fé. Um homem, como ele mesmo se disse, em Tiago 1:1, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E Tiago vai trazer nesta carta vários assuntos muito importantes. O Tiago vai nos falar sobre a aprovação, sobre a diferença da aprovação, da tentação, vai nos falar que nós não devemos ter acepção de pessoas, vai nos falar da importância da fé, que a fé, quem tem fé também quer ter as obras, né? Quem tem fé em Cristo também quer manifestar este conhecimento de Cristo a outras pessoas. E vai falar de sabedoria, vai falar da importância de nós nos submetermos a Deus, vai falar do domínio da língua. Oxa, como a gente fala às vezes demais aquilo que a gente não sabe e coloca nos acontecimentos e nos problemas e nas situações coisas que não são verdadeiras. A gente não vê quase isso na televisão e nos noticiários. Imagina, eles falam a verdade o tempo todo, enfim. Tiago também vai falar da incerteza dos planos humanos. Ele não está dizendo que nós não temos que planejar. Ele está dizendo, sim, que nós temos que planejar, mas que nós temos que submeter os nossos planejamentos à vontade de Deus. E vai falar também da paciência nos sofrimentos. Aliás, é sobre isso que a gente vai começar a nossa aula hoje. Tiago já começa falando no versículo de 2 a 5 das tribulações. Ele fala que todos nós que somos cristãos devemos considerar como grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. Por que Tiago começa falando sobre isso nessa epístola? Porque ele escreveu essa epístola para os judeus convertidos que estavam sofrendo muita perseguição e haviam saído de Jerusalém, saído daquela região, ido para outros lugares, para não serem perseguidos também por outros judeus que não haviam se convertido e que estavam perseguindo os seguidores de Cristo. E Tiago, para esses irmãos que já têm a fé em Cristo, esses irmãos que já conhecem a pessoa de Cristo, Tiago diz, olha, vocês precisam considerar que há um ensinamento por trás desta aprovação, que há algo que Deus está querendo ensinar para vocês por trás desta dificuldade. O que eu quero meditar com vocês? Que humanamente falando, ninguém consegue se alegrar quando tem um problema. Humanamente falando, ninguém fica feliz quando está sofrendo. Ninguém fica alegre quando descobre um problema. Ninguém fica contente quando se depara diante de uma enfermidade ou de uma situação de desemprego, como essa pandemia de 2020 agora acarretou o mundo inteiro com problemas sérios na área econômica. Ninguém se alegra. Mas Tiago nos convida a considerar que estas provações, elas têm um caráter pedagógico, ou seja, essas provações, quando elas são permitidas por Deus, elas têm um caráter pedagógico. Tiago também fala que provação é diferente de tentação.
Quando a gente vai lá no grego e vê a raiz dessas palavras, a gente descobre que elas derivam de uma mesma palavra. Mas qual a diferença? A diferença está justamente na situação. A diferença está justamente no fato de que provação é algo permitido por Deus para propiciar o nosso crescimento. E tentação é algo que significa nós darmos lugar à nossa carne para ela fazer aquilo que desagrada a Deus. A provação leva a uma maturidade, a um crescimento. A tentação leva você para dor e sofrimento. É isso que Tiago está querendo nos mostrar. A provação decorre da nossa fidelidade a Deus e a tentação decorre da nossa infidelidade a Deus. Então são completamente opostos. Então a gente já viu aqui que fugir do sofrimento nós não vamos poder, né? A primeira tendência nossa é quando a gente se depara com uma dificuldade, quando a gente se depara com um desafio, a gente paralisa. E Tiago nos convida a ter outra atitude, a entender que se nós não podemos evitar certo tipo de sofrimento, porque a tentação nós podemos evitar. Fazer aquilo que é errado, que desagrada a Deus, nós podemos evitar. Mas a provação nós não podemos evitar. A única forma é o quê? Enfrentar com um novo pensamento, com uma fé vitoriosa em Cristo Jesus. Romanos diz o seguinte, 5:3, que nós devemos nos gloriar na tribulação, porque a tribulação produz paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Quando nós nos deparamos com situações difíceis da nossa vida e a gente passa por essas situações difíceis com fé, com força e com coragem, nós temos uma experiência para contar para outros que poderão estar passando também pela mesma dificuldade que nós passamos. Isso nos confere experiência, essa experiência nos confere o que Tiago quer que nós tenhamos, que se chama maturidade cristã. A maturidade cristã, ela se dá à medida que nós vamos vencendo as tribulações que vão acometer na nossa vida. Ninguém cresce sem confronto. Ninguém cresce sem dificuldade. Ninguém cresce sem ter vencido uma barreira. Então nós precisamos enxergar as coisas difíceis que acontecem na nossa vida como uma maneira de Deus trabalhar o nosso caráter, como uma maneira de Deus trabalhar o nosso homem interior, para que nós estejamos realmente prontos para passar por qualquer coisa, como o apóstolo Paulo disse. Posso estar em abastança, mas também posso passar necessidade. Como ele diz em Filipenses 4, ele diz o seguinte, posso todas as coisas. Por que ele pode todas as coisas? Porque ele é super-homem? Porque ele tem muito dinheiro do banco? Não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque quem nos fortalece todos os dias é o Senhor Jesus. Quem nos faz vencer todas as dificuldades do nosso dia a dia é o Senhor Jesus. Então, esse é o primeiro ponto que ele nos coloca e que ele nos mostra. Na tentação, nós somos levados pela nossa própria natureza. A Bíblia diz, Tiago diz, que nós começamos a querer cobiçar algo. É o eu quero. E acabamos sendo seduzidos, muitas vezes seduzidos por coisas que não têm valor algum. Nós somos convencidos por nós mesmos de que devemos ter isso, ou de que devemos ter aquilo, ou de que devemos fazer isso ou fazer aquilo, e não submetemos isso na presença de Deus. Aí a gente quebra a cara. Não é? É cismar com um namorado que o pai e a mãe diz que não serve, que não presta. Você sabe que não presta, mas você quer ir. Você quebra a tua cara lá na frente, num casamento infeliz. É a teimosia que há no homem de achar que ele mesmo pode resolver todos os problemas da sua vida. Ninguém resolve sozinho todos os problemas da sua vida. É você que muitas vezes está angustiado e depressivo e acha que sozinho você vai conseguir vencer isso. Não vai. Você precisa compartilhar do que você está sofrendo com outras pessoas. Muitas vezes pedir ajuda médica para você poder vencer. Os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades devem estar sendo colocadas diariamente diante de Deus. Nós temos que pedir a Deus
fazer a Deus uma oração, que é a seguinte oração: Senhor, se tu estás me fazendo passar por esta prova, por esta dificuldade, esteja comigo enquanto eu passo por ela. Porque a Bíblia diz que Deus não permite que nós tenhamos sofrimento maior do que aquele que a gente pode suportar. Então, se nós temos que passar por determinada situação, que nós não passemos por essa situação sozinhos, que nós passemos por essa situação com o Senhor Jesus Cristo do lado, porque fica mais fácil. Na aprovação, nós somos pressionados porque somos fiéis a Deus. Jesus foi tentado, mas sem pecado. José foi tentado, mas sem pecado. Agora, na tentação, nós temos um percurso que quase sempre nos leva à queda. Davi foi tentado quando estava lá olhando e viu a esposa de Urias. Foi tentado e caiu. Sansão também foi tentado e caiu. E a gente viu que Davi conseguiu fazer o caminho de volta, sofrido e doído, quando ele pede ao Senhor, lá no livro de Salmos: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E a gente vê que Deus restaurou tudo na vida de Davi, mas ele sofreu um bocado, inclusive problemas sérios da sua família, decorrentes do seu afastamento do Senhor. Mas Sansão não teve a mesma sorte. Não deu tempo dele voltar. Em último momento, ele conseguiu se redimir, ele conseguiu reconhecer o seu erro, e Deus honrou ele no momento da sua morte, mas ele teve sua vida ceifada antes do tempo. Quantas pessoas estão se arriscando dessa forma, andando longe de Deus? Deus não quer isso. Deus permite que nós sejamos provados, mas nós temos que resistir às tentações. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Não existe nenhuma tentação que seja maior do que o poder de Deus para nos fazer vencê-las. Mas as provações não tem jeito, problemas vamos ter mesmo. E nós só podemos nos alegrar nas provações, como eu já falei, se nós entendermos o seu valor. Se nós entendermos que Deus usa essas dificuldades da nossa vida para tirar o melhor de nós, para nos tornar pessoas mais maduras, pessoas mais firmes. As dificuldades nos tiram da zona de conforto. Qualquer coisa que nos tire da zona de conforto, a gente não quer. A gente gosta de viver na zona de conforto. A gente gosta de ter as coisas todas certinhas nos mesmos lugares. Mas Deus quer, quando Ele permite as dificuldades, que nós passemos a pensar de outra maneira. Que nós passemos a confiar mais nele. Que nós passemos a depender mais deles. Precisamos crer que Deus nos fará sair mais maduros das provações pelo seu divino poder. Precisamos crer desta forma, que Deus está permitindo que nós passemos por tal problema, por tal dificuldade, porque nós vamos sair melhores daquela provação. Ainda que não tenhamos a resposta que nós gostaríamos de ter. Mas nós precisamos entender o porquê de Deus ter nos dito sim e o porquê de Deus ter nos dito não. Porque Deus também diz não. Se não for para nós, se não for bom para nós, Ele vai dizer não. E nós temos que entender isso. Precisamos entender o caráter pedagógico das provações e perguntar: o que, Senhor, Tu queres que eu faça nessa tribulação? A maturidade não é algo simples que vem de uma hora para outra. A maturidade, ela se assemelha a um parto. Não é fácil. A mulher sofre para ter o bebê. Mas quando aquele parto termina, ela se sente feliz, ela se sente animada, ela se sente tão feliz e animada que muitas vezes ela tem outros filhos também, por mais dor que ela tenha sentido lá no parto. Devemos ver as provações desta maneira, como algo que vai nos conferir maturidade, crescimento e experiência. A paciência, diz a Bíblia, é um fruto do Espírito, que só pode surgir diante das provações. Não tem como nós aprendermos a ser pacientes sem as provações. Outro assunto interessante que Tiago fala também, do 5 a 8, é que para passar por essas dificuldades que a gente passa ao longo da nossa vida, todo mundo passa, sendo cristãos ou não, nós temos que pedir sabedoria a Deus. O que é sabedoria? Sabedoria é muito mais do que conhecimento.
Eu posso conhecer a minha Bíblia, eu posso saber mexê-la, manuseá-la, manipulá-la de um lado para o outro, conhecer os versículos de cor. Isso é conhecimento. Mas sabedoria é eu saber aplicar o que está escrito na Bíblia, é eu saber aplicar seus ensinamentos, é eu saber viver de acordo com o que está escrito aqui, é eu saber trazer para o meu viver diário todas as riquezas que estão aqui na palavra de Deus, é eu amar o meu próximo, é eu perdoar a meu irmão que me aflige, que me maltrata. Sabedoria é muito mais do que isso, do que conhecimento. E a Bíblia nos ensina que nós devemos procurar esta sabedoria, pedindo a Deus, que vai dar a cada um de nós. A Bíblia diz sobre isso, que Deus dá a todos liberalmente, não cobra nada. Não precisa fazer faculdade PhD para você ter a sabedoria de Deus. Não, essa sabedoria de Deus você não vai conseguir sendo PhD em coisa alguma. Essa sabedoria de Deus você vai conseguir buscando a Ele, clamando a Ele. Senhor, me dá sabedoria para passar por essa dificuldade. E Ele vai te dar. E a Bíblia te diz, Tiago mesmo te diz, que é para você pedir com fé. No 7 ele diz, não pense que você vai receber qualquer coisa se você pedir isto desacreditando. Por isso a fé é tão importante. A fé, ela vai contra a incredulidade. A fé faz você acreditar naquilo que é impossível. A fé faz você ser curado de uma enfermidade que o médico diz que você tem 6 meses de vida e você está vivo até hoje. A fé faz você vencer os seus próprios limites. Mas tem que pedir com fé, sem duvidar, porque nossa tendência humana é duvidar daquilo que Deus pode fazer. Mas Deus quer que a gente ultrapasse esse nível e que a nossa fé atinja uma maturidade tal que a gente consiga andar por cima das águas, como Pedro fez. E nós vemos Tiago, de 9 a 11, ele diz o seguinte, continua Tiago falando coisas que para nós são impossíveis. Ele diz que o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Então deixa claro aqui, se você é pobre, você não é pobre porque você cometeu algum pecado, você não é pobre porque você fez alguma coisa errada. Se você é pobre, a Bíblia diz que sempre haveriam pobres na terra. Se você é pobre, contente-se com o que você tem, trabalhe, estude, procure melhorar ao máximo a sua vida, mas seja feliz com o que você tem. A Bíblia te diz para você não invejar o que o rico tem. Porque o que ele tem é terreno. É isso que a Bíblia está querendo dizer aqui. Seca-se a erva, cai as flores. De uma hora para outra ele pode não ter nada. E de mais a mais, ninguém vai levar nada desta vida para o reino dos céus. Nada. Interessante, nós vamos ver agora. Ó. O problema não está em ser rico ou não. A Bíblia não é contra os ricos, não. Não existe problema nenhum em possuir dinheiro. O problema está em ser possuído por ele. A riqueza pode ser uma bênção. Davi disse que as riquezas e glórias vêm de Deus, em 1 Crônicas 29, 12. Moisés disse que é Deus quem nos dá sabedoria para adquirir riquezas, Deuteronômio 8, 18. Salomão, além de adquirir riquezas, pediu sabedoria a Deus, Deus também deu a ele riquezas. 1 Reis 3, 12 a 13. A raiz de todos os males não é o dinheiro, e sim o amor ao dinheiro. Então a Bíblia fala sobre isso, ok? O rico é provado, por quê? Porque quando a pessoa tem muito dinheiro, ela se prende àquele dinheiro, ela não consegue largá-lo. A Bíblia fala sobre isso, sobre um jovem que cruzou o caminho de Jesus, e ele queria seguir a Jesus, mas Jesus falou para ele, olha só, você vende tudo que tem e me segue. E ele disse, não dava, não dá. E aí ele foi embora triste, porque no seu coração, entre aspas, ele queria servir ao Senhor Jesus. Mas Jesus sabia que ele estava agarrado à sua riqueza, aos seus dinheiros. Ao seu dinheiro, desculpa. Ele estava preso na sua condição financeira, preso na sua vida terrena. E Jesus queria dizer para ele que isso não é o mais importante. As coisas que possuímos e que temos não são mais importantes do que as coisas que Deus tem para dar a cada um de nós. As riquezas e os tesouros escondidos em Deus
que estão em Cristo Jesus, na glória, são muito mais importantes do que as coisas terrenas. Mateus diz isso, Jesus diz isso quando ele fala. Em Mateus 6, 19 a 21, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Por quê? Porque essas coisas são passageiras, são momentâneas, são falíveis, são corruptíveis. Vai acabar o dia, por mais rico que você seja, um dia você vai morrer e vai deixar tudo aí. Aí Jesus diz, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Jesus ensina que nós devemos nos preocupar com as riquezas celestiais, pois essas são eternas e impenetráveis a qualquer tipo de ferrugem e corrosão. Todos têm problemas nessa área financeira. A maioria da população, como um todo, tem problema nessa área financeira. Mas isso não nos impede de adorar e de servir ao Senhor, na certeza de que daquilo que nós precisamos, Ele vai suprir. Não daquilo que nós queremos, mas daquilo que nós precisamos, com certeza não vai faltar. E Tiago deixa claro uma outra coisa também muito triste. Não adianta ser rico nesta terra, se for miserável nos céus. Ok? Então não adianta. Não adianta você se preocupar tanto em se matar de trabalhar e ficar milionário e esquecer de adorar a Deus, de esquecer de buscar Deus, esquecer de colocar tudo que você tem nas mãos de Deus. Ok? Não adianta. Nós temos que entender isso. Que Deus venha nos abençoar e nos fortalecer para que venhamos a passar pelas provações financeiras e permanecer firmes em Deus, mostrando a verdadeira prosperidade que são as riquezas celestiais. Deus tem muito mais para nos dar de riquezas celestiais. A sua paz, o seu gozo, a sua alegria, a certeza da vida eterna, a certeza de estar com Ele para sempre. Nós temos que aprender a viver com pouco. Da mesma forma em que o rico tem que entender que aquilo que ele possui neste mundo não vai garantir a ele a entrada lá no céu. O cristão que ele dispõe de bens nesta terra, ele deve usufruí-los, é bênção de Deus, mas com o entendimento de que isso não é suficiente para que ele herde o reino dos céus. Para herdar o reino dos céus, precisa ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E dessa forma entender que todas as coisas que nós passamos na nossa vida têm um propósito. Aquele que encontra o Senhor Jesus Cristo precisa entender que a nossa vida tem um propósito, que nós estamos aqui para cumprir a missão que Deus nos deu. Sendo rico ou sendo pobres, para Deus não faz diferença, porque Deus não faz acepção de pessoas. Os homens fazem acepção de pessoas. Os homens dão preferências e dão os primeiros lugares para aqueles que têm mais condições. Mas Deus, que nos salvou, Ele olha para mim e olha para você da mesma maneira que Ele olha para o maior milionário do mundo, para o artista da televisão. Deus olha da mesma forma e Ele quer ser o salvador dessas pessoas, como Ele é o meu e o seu. Que Deus te abençoe. Que nós aprendamos com Tiago a confiar em Deus, de que as tribulações desse mundo não se comparam com aquilo que Deus tem para cada um de nós, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente.